A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do quarto trimestre do ano de 2019, que tem por título a chamada profética de Samuel. Hoje falaremos um pouco desta chamada profética de Samuel e o quanto ele foi separado para essa obra. Veremos que Deus continua a falar ao seu povo por meio desse maravilhoso dom que é a profecia. O texto áureo que está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, nos diz: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática, a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Devemos estar sempre atentos à chamada de Deus. Deus ainda fala, ainda usa profetas para transmitir a tua palavra. Deus usa homens e mulheres como canal para falar aquilo que ele deseja dizer à tua igreja, ou mesmo individualmente. Deus ainda fala, basta darmos ouvido. A leitura bíblica em classe que está em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 10 nos diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu Deus, o teu servo ouve. Deus
ainda levanta profetas para a sua igreja. Deus é o mesmo que falou a Samuel, é o mesmo que fala até hoje. Deus não mudou. Deus é o mesmo no passado, no presente e será eternamente. Deus fala. Deus usa servos como canal para transmitir a tua palavra. Deus, através da tua palavra, Ele tem por objetivo levar todos a ter um compromisso real com Ele. Jeremias foi bem categórico na sua palavra. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Deus continua falando. Deus continua usando homens e mulheres para transmitir a tua palavra. Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Deus continua falando. O profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ele fala aquilo que Deus ordena que ele fale. Ele não é um adivinhador, e sim um porta-voz. Traz a palavra de Deus a todos aqueles que precisam ouvir. O profeta não é um adivinhador. Sim, ele é um porta-voz de Deus. Ali, Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por sacerdote fiel, Sadoc. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Definição de profeta. Profeta é um mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz. Fala o que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se o início à prática de os profetas ungirem os reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de que este seria o rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias, ele se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas
não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivãs. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados, eram infiéis, pecavam, entristeciam a Deus, desobedeciam a Deus, praticavam pecados abomináveis. Enquanto eles pecavam, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e diante do povo. Sempre houve em Ana, mãe de Samuel, um cuidado especial para que seu filho, Samuel, estivesse envolvido com a obra de Deus. Ana preocupava-se em educar, ensinar Samuel, a ensinar ele a ficar envolvido na obra de Deus. É um cuidado que nós, pais, devemos ter com nosso filho. Sempre ensinar a palavra do Senhor. Sempre deixar nossos filhos ocupados nas coisas de Deus. Ensinar o caminho certo para os nossos filhos, para que quando ele crescer, ele não desviar desse santo caminho. Nós, como pais, devemos orar e ensinar a palavra santa aos nossos filhos. O caminho por onde ele deve andar. Ana orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Como ela tinha votado a Deus, se Deus lhe desse essa dádiva, lhe desse esse filho, ela o entregaria na obra do Senhor. Samuel serviria ao Senhor na casa de Deus, sob os cuidados de Eli. Ela orou por ele e o entregou nas mãos de Eli, sob os cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para sua casa. E Deus atendeu, abençoou Samuel. Samuel foi muito abençoado por Deus. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas certamente virão. São grandes as recompensas do Senhor, quando nós entregamos o que temos de melhor para o Senhor, quando dedicamos a nossa vida à obra do Senhor. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, como está em Atos 22:3, e Timóteo aprendeu com Paulo. 2 Timóteo 3:10. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. Aqui nós vemos
Como é importante os jovens aprender com os mais velhos, os que têm mais experiências. Porém, triste que hoje muitas vezes os jovens não ouvem os mais velhos, não querem aprender com os mais experientes. Que todos os jovens dê ouvido, aprendam com os mais velhos, como fez Samuel, que aprendeu, formou pelo velho sacerdote Eli. Como Timóteo deu ouvido, aprendeu com o apóstolo Paulo. Como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Bom seria se todos ouvissem a voz da experiência, aprendesse com os mais velhos. E os mais velhos têm experiências com Deus, têm experiências com vida e pode trazer aos jovens um tesouro valioso que é a experiência. Experiência de Deus, com Deus e a experiência com vida. Que Deus possa abençoar grandemente os nossos jovens, a nossa juventude de hoje. Que eles possam dar ouvidos às pessoas mais velhas, que muito tem a ensinar. Muita coisa boa tem para passar para essa juventude. Deus, quando chamou Samuel, Samuel tinha 12 anos. A mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Como está em Lucas 2:42. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muito abençoado foi Samuel por Deus. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que eu chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Como está em 1 Samuel, capítulo 3, 4 e 5. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Ainda não tinha aquela intimidade com Deus. Por isso que quando Deus chamou Samuel pelo nome, ele foi até Eli, pensando que foi Eli que o chamou. Foi aí que Eli, já experiente, já uma pessoa madura, experiente com Deus e experiente com a vida, orientou a Samuel a dar ouvido, a responder a Deus, pois era Deus quem o chamava. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra de Deus. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, Samuel o orientou. Muito importante darmos ouvido às pessoas mais experientes. Aquelas pessoas que já têm uma experiência com Deus. Aquelas pessoas que já têm experiência com vida. Muito importante dar ouvido às pessoas que podem nos trazer coisas boas, nos ensinar coisas boas. Que os jovens aprendam, dê ouvido às pessoas mais experientes.
Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família, na presença do pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Samuel cresceu, desenvolveu-se e aprendeu do ponto de vista do ministério profético com Eli. O ministério profético na atualidade, o dom da profecia. O dom de profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. A profecia, Deus envia para que encoraja, para exortar e consolar a igreja. Deus usa de servos, usa pessoas, homens, mulheres, como instrumentos para trazer a tua palavra, para edificar, para encorajar, exortar e consolar a igreja. E para edificar de forma coletiva a igreja, a sua igreja. E também individual o povo de Deus. O dom de profecia é um presente que Deus dá à sua igreja. É uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que Deus fala diretamente com o seu povo. Que Deus ainda continua falando com o seu povo, usando homens e mulheres para trazer a tua palavra, para levar a tua palavra, para encorajar, exortar e consolar a sua igreja. Deus sabe o que a tua igreja precisa naquele momento, nesse momento. E Deus manda consolo para a sua igreja. Deus não abandona a sua igreja. Deus é Deus, não há outro igual. O Senhor continua a falar à sua igreja, tanto por meio do dom de profecia, quanto pelo ministério profético. Deus é o mesmo que falou no passado, continua falando no presente e falará no futuro. Deus tem um compromisso com o homem, que tem compromisso com ele. Deus fala o que a tua igreja precisa ouvir. Deus fala o que o homem precisa ouvir. Usa profetas, usa instrumentos para trazer a tua palavra, para falar à igreja o que a igreja precisa ouvir. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar.
necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Que Deus possa continuar abençoando cada um, abençoando a família de cada um. Continue firme no caminho do Senhor. Continue dando ouvidos à palavra do Senhor, que o Senhor ainda fala com a sua igreja. Vamos continuar firmes, fiéis a Deus, que Deus tem muita coisa boa para nos dar. A recompensa é grande. Vamos continuar vigilantes, ouvido atento, que o Senhor continua cuidando de nós. Que o Senhor te abençoe.